O centro do Rio sofre com esvaziamento econômico há muitos anos. Mas a pandemia acelerou e muito esse processo. Urbanistas defendem que é preciso mudar o modelo de ocupação da região e atrair não apenas negócios, mas principalmente moradores. E a Câmara de Vereadores vota nesse momento um dos projetos mais importantes do primeiro semestre, que prevê mudanças urbanísticas no centro. Logo no início, a sessão ficou paralisada por 40 minutos para que os vereadores analisassem 125 emendas, que são alterações no texto original do projeto. A presidência aqui suspende a sessão por 10 minutos para que se tenha um entendimento da discussão do projeto. Obrigado. O programa Reviver Centro prevê estímulos à construção civil em grande parte do centro do Rio. A ideia é permitir a reforma e modernização de prédios antigos, o chamado retrofit. Pelo projeto, as construções poderão mudar o tipo de ocupação. Prédios comerciais podem se tornar residenciais, por exemplo, ou mistos. O morador poderá ter como vizinho um consultório de dentista, por exemplo, modelo usado em alguns países da Europa. Em terrenos vazios, a Prefeitura quer estimular a construção de moradias. Parte delas terá que ser destinada a aluguel social, de famílias pobres. Para estimular essas novas construções na região, as empresas ganhariam benefícios fiscais, como isenção e redução de IPTU por alguns períodos. O Reviver encontrou divergências entre os especialistas. E aqui na Câmara, vereadores apresentaram várias mudanças ao texto do projeto. Em uma reunião no início da tarde, o governo aceitou 39 dessas emendas. Entre elas, a que acaba com a necessidade de um estudo de impacto para as obras no centro, a que impede a criação de áreas restritas para trabalho dos ambulantes, a que aumenta o estímulo para construções residenciais na área da Central do Brasil e a que obriga uma revisão do programa Reviver e de suas regras daqui a 10 anos. A Prefeitura ficou neutra em relação a outras 6 modificações, entre elas uma que determina o patrulhamento da Guarda Municipal no centro e outra que prevê a regularização do mercado da Uruguaiana. Vereadores de oposição tentam aprovar emendas rejeitadas pelo governo, entre elas a que cria um IPTU progressivo para imóveis desocupados. O Reviver prevê que donos de terrenos sem construção e subutilizados tenham 1 ano para dar uma finalidade a esses espaços. A alíquota do imposto aumentaria em até 15% ao longo de 5 anos, caso o imóvel continuasse desocupado. Mas a Prefeitura retirou esse trecho do projeto quando ele foi enviado para a Câmara, após pressão de setores imobiliários. Vereadores de oposição incluíram a sugestão no texto, e ela não foi aceita pela gestão Eduardo Paes, que tinha proposto lá atrás. Vários mecanismos do IPTU progressivo também estão sendo utilizados agora para justamente estimular que haja essas transações imobiliárias para que novos investidores aportem recursos no centro da cidade para recuperar o nosso centro da cidade. O projeto tem mais a ver com os interesses da especulação imobiliária do que, de fato, com uma política para fazer do centro um local mais vivo, mais pujante, melhor para a cidade e para uma cidade mais justa. Bom, o repórter Pedro Figueiredo está acompanhando a votação do projeto, não é isso, Pedro? Boa noite para você. De formalizar a forma, o número das emendas. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, boa noite a todos. A votação começou nesse momento. O líder do governo, o vereador Átila Alexandre Nunes, do Democratas, está então apresentando os blocos de emendas que serão votados. Como é que será essa votação? As mais de 125 emendas apresentadas aí pelos vereadores serão votadas em blocos. E aí, claro, os vereadores que quiserem destacar uma emenda ou outra dentro desse bloco farão os chamados destaques. De acordo com o vereador Átila Alexandre Nunes, ele disse agora, serão pelo menos 20 destaques, ou seja, emendas que serão votadas em separado desses blocos. Nesse momento, ele está anunciando quais as emendas farão no primeiro bloco, que são as emendas sobre as quais o governo é a favor, ou seja, ele vota a favor da aprovação dessas emendas. Essa votação deve levar aí pelo menos mais 1 hora, e a grande questão desse projeto é a chamada Operação Interligada, como a gente mostra agora na reportagem. Uma das principais divergências no projeto do Reviver está na chamada Operação Interligada. Para estimular empreiteiros a construir no centro, a Prefeitura pretende dar em troca vantagens em construções em regiões mais vantajosas para o mercado imobiliário. Na prática é o seguinte, uma construtora que quiser construir um prédio de 6 andares no Leme, por exemplo, vai receber benefícios tributários por isso, mas apenas se, em troca, construir um prédio no centro.
A Prefeitura quer permitir construções em Copacabana, no Leme, em Ipanema e em toda a Zona Norte, incluindo Tijuca e Praça da Bandeira. Uma alteração no texto apresentada pelos vereadores retira apenas a possibilidade de construir na Ilha do Governador. Outra emenda defende que o direito de construir em diferentes regiões da cidade, adquirido a partir das obras no centro, possa ser vendido. Nós também ouvimos a opinião de especialistas e de representantes de comunidades da região. O projeto Reviver Centro é um projeto que pretende incentivar e estimular o centro da cidade através, sobretudo, de um programa habitacional. No entanto, ele deixa de incluir nos seus dispositivos um instrumento que é usado por todas as grandes cidades, que é a inclusão obrigatória do percentual para habitação social em todas as novas licenças de construção. O IAB entende que é essencial olharmos com muito cuidado para alguns pontos mais sensíveis desse projeto, especialmente a operação interligada, que impacta em outros bairros da cidade e que, se não for muito bem embasada, com estudos que não foram apresentados até aqui, arrisca não surtir o efeito que precisa surtir. Esse investimento privado necessariamente terá que vir do mercado imobiliário, da indústria da construção civil, e esse mercado só se sentirá motivado a realizar esses investimentos caso ele possa fazer uso da operação interligada. Operação essa que possibilita utilizar potencial construtivo dos novos empreendimentos a serem realizados no centro da cidade e em regiões mais valorizadas e consolidadas da cidade. O Reviver Centro está para receber uma contrapartida e que o que nós como moradores queremos é que isso seja voltado para a população de renda de 0 a 3 salários mínimos.